Olá, o panorama desta segunda-feira, 15 de junho, está começando. Confira agora os destaques da primeira edição da semana. Instituto Butantan em São Paulo iniciará testes de vacina contra o coronavírus. Participantes do Enem 2020 poderão escolher o período de aplicação das provas por meio de uma enquete. Mais uma paciente recebe alta do Casu com diagnóstico de cura para a Covid-19. Veja também um alerta sobre a Covid-19 para as pessoas com doenças respiratórias. Comarca de Caratinga contará com 2 novas varas judiciais. E ainda, cães, saiba como fazer o desmame de filhotes de forma correta. Fique ligado, o panorama está no ar. O Instituto Butantan em São Paulo vai começar a testar uma vacina contra o coronavírus em 9.000 voluntários de todo o país. A vacina já foi testada em animais e em humanos na China. Se os testes no Brasil forem positivos, entrará na etapa de registro na Anvisa e poderá ser distribuída no Sistema Único de Saúde daqui a 1 ano. Num primeiro momento, a vacina poderá vir da China, que já tem a produção em grande escala, e no segundo momento será produzida no Butantan em grande escala. Um vírus, um coronavírus, é introduzido em uma célula, especificamente aqui, uma célula do tipo Vero. Essa célula é cultivada em laboratório, o vírus se multiplica, no final o vírus é inativado e incorporado na vacina que é aplicada na população. Os participantes do Enem 2020 poderão escolher o período de aplicação das provas. Entre os dias 20 e 30 de junho, será disponibilizada uma enquete na página do participante, em que os inscritos poderão escolher entre 3 opções de datas distribuídas entre os meses de dezembro deste ano, janeiro ou maio de 2021. Considerando o adiamento entre 30, 60 ou 180 dias das datas previstas em edital. Anote aí as opções. Primeira, Enem impresso, 6 e 13 de dezembro de 2020 e Enem digital, 10 e 17 de janeiro de 2021. A segunda, dias 10 e 17 de janeiro de 2021, Enem impresso, e 24 e 31 de janeiro, Enem digital. Ou ainda a terceira opção, nos dias 2 e 9 de maio de 2021 para o Enem impresso e 16 e 23 de maio, Enem digital. A participação na enquete não é obrigatória, mas é muito importante que você que se inscreveu no Enem participe. O adiamento das datas de realização do exame foi determinado pelo Ministério da Educação e pelo INEP em razão do impacto da pandemia do novo coronavírus. Para mais informações sobre as datas e como responder à enquete, acesse o site enem.inep.gov.br. O diretor técnico do Hospital César Leite de Manhuaçu, Dr. Luiz Cláudio Mendes do Vale, explica que a unidade de saúde está pronta para prestar o atendimento para a população e que a ampliação para mais 10 leitos da UTI Covid-19 depende também da chegada de recursos. Veja. Conseguimos montar com os respiradores até da Secretaria de Saúde 10 leitos de CTI e inicialmente 10 leitos de enfermaria. À medida que a doença for crescendo, a gente então acusa o plano de contingenciamento e vamos ampliando, podendo chegar de 20 a 30 leitos de CTI e também chegando até 50 leitos de enfermaria. Esse foi o nosso compromisso, mas para que esse compromisso fosse cumprido é preciso que alguém financie. Essa partida inicial de 10 leitos de CTI e 10 leitos de enfermaria, o Hospital César Leite está ampliando com recursos próprios, ajudado pela Secretaria de Saúde, como a gente disse, mas ainda não chegou verba específica para ampliação do governo federal e do governo estadual. Estamos aguardando, inclusive, o credenciamento do nosso CTI, que ainda não foi feito pelo governo federal, já prometido, solicitado desde março, mas ainda não feito. E para que possamos ampliar mais 10 leitos de CTI, nós precisamos de aparelhagens, de material médico, material humano, de enfermagem, de higiene de limpeza, para que a gente possa, não só dos respiradores, ampliar para mais 10 leitos. As enfermarias, elas estão, como necessárias, sendo aumentadas agora
Já estamos, à medida que vamos crescendo, ampliando leitos de Covid, vamos diminuindo algumas internações clínicas de média e baixa complexidade, que passam a ser absorvidas pelos municípios que têm hospital e conseguem dar resolutividade nisso. A paciente Dorcelina Carolina Ferreira, de 79 anos, moradora de Sapucaia, distrito de Caratinga, foi admitida na UTI Covid-19 do Cazu no dia 3 de junho, com diagnóstico positivo para o coronavírus. Ela teve uma boa evolução e no dia 8 de junho foi transferida para a enfermaria. No último dia 11, Dona Dorcelina teve alta hospitalar, com diagnóstico de cura para a doença. Esta é mais uma daquelas boas notícias que o Panorama sempre faz questão de anunciar. Parabéns à Dona Dorcelina e toda a equipe do Cazu. Existem vários grupos mais vulneráveis a complicações decorrentes do coronavírus. Quem possui doenças respiratórias crônicas, como doença pulmonar obstrutiva e asma, está entre eles. Por isso, essas pessoas devem redobrar os cuidados de prevenção à Covid-19, já que a doença apresenta um amplo espectro clínico, com sinais e sintomas respiratórios. Diferentes doenças respiratórias são consideradas como fatores de risco para complicações pelo coronavírus. Mas como se proteger? As crises alérgicas podem agravar eventuais quadros de Covid-19 e o tratamento dessas enfermidades ajuda ou atrapalha no avanço da pandemia. Nesses tempos de pandemia, especialmente que desencadeia a doença que chamamos de Covid, muitos estão preocupados, especialmente os portadores de doenças crônicas, e no caso me perguntam muito sobre em relação às doenças respiratórias. As principais doenças respiratórias correlacionadas com pior prognóstico, com maior possibilidade de complicações, são as doenças obstrutivas crônicas pulmonares. Então, asma e DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, são doenças que os estudos, principalmente publicados pela China, pela experiência chinesa, mostraram que são doenças que apareceram com uma frequência maior nos pacientes que evoluíram, que precisaram de unidade de terapia intensiva. Mas isso não quer dizer que quem tem asma, bronquite crônica, enfisema ou outra doença pulmonar crônica terá mais facilidade para contrair a Covid-19. Isso só mostra, isso registrou que os pacientes que tiveram um quadro mais grave eram pacientes que tinham doenças pulmonares crônicas, assim como tinham pacientes que tinham doenças cardiológicas e assim como tiveram pacientes com doenças metabólicas como diabética. Então, isso é só uma constatação. Uma grande dúvida que surge e é frequente alvo de perguntas aos especialistas é: o que fazer com a medicação? Pacientes com asma, DPOC, devem manter a medicação de qualquer maneira. Então, a medicação deve ser usada. Isso é a recomendação médica geral, inclusive da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Então, pacientes com uso de medicação crônica para doenças pulmonares devem manter a sua medicação. Se tiver dúvida, procure. Entre em contato com o seu médico, entre em contato com o seu pneumologista, que ele poderá lhe orientar. E quando ficar preocupado, principalmente se tiver febre é um sintoma muito importante onde você deve procurar um auxílio médico, mesmo que seja à distância. Então, febre ou aumento de tosse, expectoração e falta de ar, você deve entrar em contato com o seu médico, deve entrar em contato com o pneumologista. Se você tiver uma associação desses sintomas, então deve procurar um serviço médico para melhor avaliação. Então, na dúvida, sempre procure entrar em contato com o seu médico, que ele poderá lhe orientar. Paralelo aos cuidados para controlar o novo coronavírus, é preciso se preocupar também com a prevenção de outros patógenos que podem agravar a situação dos pacientes
com doenças respiratórias crônicas. A influenza, por exemplo, bastante comum nos meses mais frios, pode piorar quadros de dificuldade respiratória. Por isso, a vacinação contra a gripe deve ser mantida e incentivada, principalmente para pacientes com asma ou DPOC. Dependendo da condição de saúde do indivíduo, contrair uma gripe com quadro de doença respiratória já instalado pode ser tão grave quanto o novo coronavírus. Por isso, é preciso pesar os riscos e admitir ao menos uma escapada da quarentena para ir tomar a vacina contra a influenza antes que o inverno chegue. Conforme publicado na semana passada, foi autorizado o pedido feito pela comarca de Caratinga para a instalação de 2 novas varas no fórum da cidade. A última vez que isso foi realizado no município foi há mais de 20 anos. Uma comitiva de Caratinga, composta por várias autoridades, se deslocou até o Tribunal de Justiça de Minas Gerais em dezembro do ano passado para solicitar a implantação de novas varas na comarca. Na oportunidade, houve uma reunião entre o presidente do tribunal, Nelson Messias, e outros desembargadores, e o resultado foi satisfatório. E o presidente, super receptivo, como é a sua característica, agendou uma reunião na qual estivemos no mês de dezembro de 2019. E nessa reunião também estiveram presentes alguns membros do Ministério Público, os dirigentes da OAB e também a imprensa, que também apoiaram muito a instalação das novas varas. Na ocasião, o presidente Nelson Messias acenou positivamente pela instalação de uma 3ª vara cível e foi mais além. Determinou que fossem feitos estudos para que o atual cargo de juiz de direito auxiliar fosse transformado em vara criminal, ou seja, ganharíamos também uma 3ª vara criminal. Há cerca de um mês, Dr. Marco Roberto, juiz e diretor do Foro de Caratinga, convocou uma coletiva de imprensa e disse que o processo já se encontrava em fase final para a instalação, mas não havia uma data precisa. Na semana passada, o órgão especial de justiça aprovou a solicitação realizada pela comarca de Caratinga. E diversos estudos foram feitos através dos diversos órgãos do tribunal, como a Corregedoria Geral de Justiça, o setor de Finanças e Orçamento, bem como a Comissão de Organização e Divisão Judiciárias. Todos esses órgãos deram parecer favorável. Então, na semana passada, o órgão especial do Tribunal de Justiça, que é composto por 25 desembargadores, metade são entre os mais antigos e metade são eleitos pelos próprios pares, aprovou a instalação das novas varas, a resolução determinando a instalação da 3ª vara cível e da 3ª vara criminal. Então, a partir de agora, a Caratinga contará com uma nova vara civil e outra criminal. Diante dessas mudanças, um novo juiz também será designado para o município e irá contribuir com a nova demanda. Com esta conquista histórica, vários setores da justiça terão uma maior agilidade nos andamentos processuais, proporcionando à comunidade um serviço judicial ainda melhor. Eu penso que foi uma grande vitória para toda a comarca, Nós sabemos que a comarca de Caratinga, de entrância especial, é composta por 11 municípios. É uma comarca de elevada extensão territorial e elevado número na demanda, tanto na área civil quanto na área criminal. A 3ª vara cível terá uma competência ampla, competência civil geral, no que eu posso exemplificar ações da área de família, ações envolvendo contratos, obrigações, direitos reais, litígios sobre imóveis, ações possessórias, questões comerciais, falência, recuperação de empresas, causas tributárias, demandas que envolvam ente público, etc.
E na terceira vara civil, ela pegará 1/3 do acervo da primeira e da segunda. Né? Haverá uma redistribuição equânime. Ao passo que a terceira vara criminal terá competência criminal geral, né? Abarcando crimes patrimoniais, crimes de trânsito, crimes da lei de drogas, etc. E com destaque, a nova vara criminal ficará com a competência do tribunal do júri, né? Responsável por julgar os crimes dolosos contra a vida e os que forem conexos. Quanto à data da instalação, esta ainda não foi definida, porque cabe ao presidente do tribunal estipular. Mas creio que será em breve. E assim que houver uma definição, eu novamente entrarei em contato com a imprensa para informar. Mesmo de férias em outro estado, na sua cidade natal, o diretor do Foro de Caratinga não mediu esforços para levar esta informação de relevância a toda a comunidade e fez agradecimentos. Bem, por fim, eu informo que gravei este vídeo porque eu me encontro em período de férias em outro estado, né? E também por questões do isolamento social. Portanto, quero agradecer aos queridos colegas magistrados da comarca de Caratinga, que todos tiveram a sua contribuição para que conseguíssemos a instalação das novas varas. Agradeço também aos membros do Ministério Público, Defensoria Pública, a OAB, as polícias civil e militar, com destaque para a imprensa, pela parceria que vem sendo feita e também por manter a população informada. Vamos agora conferir a previsão do tempo para o início desta semana em Caratinga. De acordo com o Climatempo, a previsão para esta terça-feira em Caratinga é de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 15 graus e a máxima de 24 graus. A chance de chuva é de 90%. Já para quarta-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens, mas não chove. A mínima é de 14 graus e a máxima de 24 graus. Já a previsão para quinta-feira é de sol com algumas nuvens e também não chove. A mínima é de 15 graus e a máxima de 25 graus. O leite materno é conhecido como o alimento mais completo para os bebês recém-nascidos. E com filhotes de cães não é diferente. O alimento fornece nutrientes essenciais ao crescimento e também contém anticorpos para proteger os pets contra doenças até que estejam em idade ideal para vacinação. Mas como saber o momento certo e como fazer o desmame em cães? Veja agora algumas dicas e cuidados especiais sobre esse assunto. Tudo bem, meu nome é Karina, eu sou médica veterinária. Falaremos um pouquinho sobre desmame em cães. Júlia, respondendo a sua pergunta, nós recomendamos que o desmame seja aproximadamente com 30 dias, que aí vocês vão perceber que os dentinhos estão começando a nascer, os filhotes estão mais independentes, mais espertinhos, a mãe começa até mesmo a rejeitar um pouco os filhotes porque acaba doendo mais as mamas no ato de amamentar, tá bom? O desmame deve ser sempre de uma maneira gradativa. Então entender que a mãe está preparada para o desmame, que os filhotes realmente não querem mais mamar, que existem dietas específicas para a transição do desmame até a ração sólida, seca. Então existem algumas fases que o tutor tem que estar muito próximo aí nessas etapas para a gente conseguir seguir direitinho. Olha, João, o que a gente recomenda é que a mãe coma a ração dos filhotes. É mais indicado pelos níveis nutricionais e pela necessidade que aquele filhotinho tem da dieta, tá? Então nunca deixar o filhote comer a ração da mãe. E sim, o que pode acontecer é a mãe começar a comer nessa fase a ração do filhote. Tudo bem? Se seu filhotinho não quer desmamar, a gente precisa entender algumas situações. É só ele na ninhada que quer mamar? O restante tá bem?
O estado geral dele tá bom? Então sabe o que eu recomendo? Passar com o veterinário para que ele possa avaliar esse filhotinho e aí ele vai te dar dicas do que fazer para ele conseguir ficar livre do leitinho materno e conseguir fazer uma transição para a ração seca. Provavelmente a mãezinha não quer dar mais leite para os filhos porque já está chegando aí a fase do desmame, porque os filhotinhos já estão com dentes e isso acaba machucando a mãe. Então, se chegou nessa fase, o que nós devemos fazer é o desmame. Bom, vamos lá. Como saber, se de fato aqueles filhotinhos estão satisfeitos? Principalmente quando tem mais um na ninhada. Alguns comem demais e outros saem no prejuízo. Então, alguma dica importante é que o tutor observe, de fato, todos os filhotinhos, se todos estão se alimentando. Após a refeição, geralmente eles ficam com a barriguinha mais estufada. Alguns, até mesmo na sequência, fazem as suas próprias fezes. Então, são alguns sinais que você consegue observar que, de fato, ele está satisfeito. Tá bom? Estamos encerrando a edição desta segunda-feira. Para seguir conectado às notícias, é só acessar as nossas redes sociais. Lá você vai poder rever as matérias de hoje e muitos outros conteúdos. Aproveitamos a primeira edição da semana para reforçar o pedido, para, se puder, ficar em casa. Mas caso precise sair por algum motivo essencial, não deixe de usar sua máscara, manter uma distância segura de outras pessoas e evitar aglomerações. Vamos ficando por aqui. Obrigado pela audiência e companhia. Um ótimo começo de semana a todos e até amanhã.